Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam e nós estamos aqui para mais um vídeo desse canal que é maravilhoso. Bom, eu quero, antes de qualquer coisa, dizer para você que não viu ainda o primeiro vídeo, que você corra lá e assista o primeiro vídeo, porque senão você não vai entender este, e porque é uma sequência, já explicando. Deus vem ministrando no meu coração sobre missões, sobre ser missionário, e está sendo dividido em 5 vídeos. O primeiro vídeo já postei, tá? Já pode ir lá assistir, já aproveita e dá o seu like. E se você assistiu e não curtiu e nem se inscreveu no canal, agora é sua hora. Bom, continuando. Nós já entendemos que para ser missionário você precisa estar disponível para viver os propósitos de Deus. Porque missões nada mais é que viver um propósito. Então, se você vive um propósito, se você vive o propósito de Deus, você está vivendo missões. Você está sendo um missionário. Mas ser missionário não é só isso. Bom, você já disse sim para Deus, você já disse sim para os propósitos de Deus e você já disse sim para tudo que Deus separou para você viver. Agora você precisa ir em busca para você saber real e específico o que Deus tem para você. Teve um momento da minha vida onde que eu tive que parar e falar: Deus, o que o Senhor tem pra Miriam? E comecei a buscar por isso. Você já entendeu, você já disse sim, você já está buscando, e agora chegou a hora de você entender qual é o seu chamado específico. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 12, que está dizendo assim, ó. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O chamado específico de Abraão foi: saia da casa do seu pai, do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu ainda mostrarei para você. Deus, ele tinha um chamado em específico para Abraão de deixar a casa dos pais dele, de ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Esse era o propósito de Deus na vida de Abraão. Por muito tempo eu achei que para ser missionário teria que deixar a casa dos pais, teria que deixar a cidade. Eu olho esse versículo, claro que tem várias formas de você observar, então trazendo para esse sentido de missões, eu olho para esse versículo e eu consigo entender que quando Deus fala assim, do meio dos teus pais, do meio dos teus parentes, no sentido missionário, ele está dizendo assim, a sair da sua cidade, sabe? Então eu achava que para ser missionário, eu olhava muito para a história de Abraão, achando que para ser um missionário eu teria que sair da minha cidade, da minha casa, da minha cidade, do meu país. E não é bem assim. Eu demorei um tempo para entender que para ser missionário eu não preciso sair. Mas eu preciso entender qual é o meu chamado específico. E se esse for o meu chamado de sair da minha casa, da minha cidade, do meu estado, do meu país, eu vou sair, sabe? Porque eu já disse sim para os propósitos de Deus. E quando a gente diz sim, quando a gente está disponível para viver a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração para nós vivermos aquilo que ele separou pra gente. Por muito tempo eu achei que eu tinha que sair. E quando Deus, ele falou no meu coração que eu tinha sido chamada, que eu, Miriam, tinha sido chamada para missões, Gente, eu questionei muito a Deus. Eu falava: Deus, por que o Senhor me chamou pra isso? Então prepara o meu coração. E eu nunca me sentia preparada pra isso, sabe? Eu nunca me sentia preparada pra deixar os meus pais e ir pra algum lugar. Eu nunca me senti preparada pra simplesmente sair da minha cidade. Eu nunca me imaginei morando fora da minha cidade. Eu comecei a orar e o Espírito Santo, ele foi trabalhando no meu coração. Por quê? Gente, agora, nesse vídeo nós vamos falar sobre o chamado específico. Tem pessoas que Deus vai chegar e vai falar assim, ó, fulano, você vai pra tal cidade. E Deus vai preparar tudo pra essa pessoa ir pra essa cidade e viver nessa cidade. Acontece que comigo não foi isso que aconteceu. Eu não sei se algum dia Deus vai mandar, não sei. E se Ele mandar, Ele vai trabalhar no meu coração, mas pra hoje, eu entendo que Deus, ele quer que eu proclame o evangelho dele dentro da minha cidade, dentro da minha casa. E eu demorei muito tempo pra entender, por isso que eu vejo muita necessidade desse vídeo, porque tem pessoas que ainda se batem por isso. Ah, Deus me chamou pras nações. Tá, Deus me chamou pras nações, isso significa que eu vou viver em outro lugar, mas eu não me imagino saindo da minha cidade.
Abraão, ele teve um chamado que Deus chegou pra ele e falou assim: Abraão, eu preciso que você saia da sua casa, eu preciso que você saia do meio dos teus parentes, para então eu cumprir os seus propósitos. E ele teve que sair, esse era o propósito da vida de Abraão. E agora chegou o momento de você buscar a Deus e perguntar assim a Deus qual é o seu chamado em específico para minha vida. Eu estou dizendo sim para o Senhor, eu estou dizendo sim para viver a sua vontade, mas eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu preciso saber qual que é o meu chamado em específico, o que o Senhor quer que eu viva. E foi exatamente isso que eu comecei a trabalhar na minha vida e começou a ser a minha oração. Deus, o que o Senhor quer para mim? Sabe, o que o Senhor separou pra Miriam. É pra eu largar? Gente, nesses últimos 3 anos, foram os 3 anos que eu mais relutei em relação ao meu ministério. Foi os últimos 3 anos que eu mais tentei, porque eu achava real que missões era eu sair, sabe? Eu ir pra algum lugar. Então eu comecei a pesquisar muitas coisas. De 2017, nos últimos 4 anos, na verdade, eu comecei a pesquisar muito sobre projetos missionários, sobre missões. Porque eu achava que, por Deus ter me chamado como missionária, porque várias vezes Deus usou pessoas para falar sobre o meu chamado, eu achava que para eu viver aquilo que ele estava falando, eu deveria ser uma missionária, porque eu achava que o missionário que saía, sabe, que viveria em outros lugares, que iria para as nações, eu achava que só o missionário podia viver isso. Só o missionário, porque na minha cabeça o missionário era uma pessoa em específico. E agora eu entendo que não é só uma pessoa. O missionário é aquele que está disposto a viver a vontade de Deus. Hoje eu entendo isso, mas enquanto eu não entendia isso, eu achava que quando Deus falava e entregava certas coisas pra mim, certos propósitos dele na minha vida, eu achava que eu teria que ir. Então eu comecei a meter os meus pés pelas mãos e comecei a pesquisar, só que eu não me imaginava. Até pela última vez foi em 2020 que eu fui atrás de um projeto e eu tava disposta a ir embora, sabe? E eu comecei a orar, eu conversei com os meus pais e minha mãe, tipo, super... E eu comecei a orar e eu entendi que não era aquilo pra mim. Talvez não naquele momento, talvez não agora, sabe? Não sei se algum dia Deus vai querer que eu vá pra algum lugar e viva, more em algum lugar, em outro lugar. Mas hoje eu entendo que não. E esse foi o meu chamado específico, sabe? De eu proclamar o evangelho aqui, na minha cidade, na minha casa, no lugar onde eu vivo. Bom, agora você precisa buscar em Deus e entender qual é o seu chamado em específico. É você olhar e falar assim: Deus, o Senhor quer que eu vá? Então, eu quero que o Senhor me prepare para viver tudo aquilo que o Senhor separou para mim. Eu quero que o Senhor me prepare para viver os teus propósitos. Eu já disse sim. Agora chegou a hora do Senhor me direcionar. Porque eu quero saber qual é o meu chamado específico. Eu quero viver real, o que o Senhor separou para mim, sabe? E busque por isso, busque que o Senhor ele vai te direcionar. Pode ser que Deus ele tenha te chamado para viver aqui na sua cidade, aqui na sua terra, aqui na sua casa. Só que pode ser que Deus ele tenha te chamado para você ir para algum lugar. Só que se Deus chamou para você ir para algum lugar, não significa que seja hoje, ou pode ser que seja hoje. Então, pede para Deus te mostrar, te revelar, te preparar, busca na palavra. Vamos lá, você já entendeu que para você ser um missionário, você basta dizer sim. Você dizendo sim para Jesus, você estando com o seu coração disponível para viver a vontade dele. A partir do momento que você diz sim, que você está disponível para viver a vontade dele, você vai começar a buscar nele qual é o propósito específico que ele tem na sua vida. Se é ficar na sua terra, se é ficar na sua cidade, se é ficar no meio dos teus parentes, ou se é ir para uma cidade, se é ir para outro país. Ok, você já entendeu e Deus já revelou para você qual é o seu propósito. Aí você vai pegar e vai falar assim: agora eu vou sentar e vou esperar Deus começar a cumprir. Gente, não vale de nada chamado se você não estiver debaixo da palavra do Senhor. Chamado não salva, o que salva é a palavra. Chamado não convence, o que convence é a palavra.
Se você estiver debaixo da palavra do Senhor, se você estiver debaixo de oração, se você estiver debaixo de vigilância, o Espírito Santo, ele vai te direcionar e ele vai te revelar o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de andar, de ir pra frente, de parar. Deus vai te direcionar. Então, eu acredito muito que o ministério sem a palavra, o ministério sem a oração, ele não vale de nada, sabe? Você pode até ter um chamado, você pode até ter um propósito, porque todos nós, todos os filhos de Deus têm um propósito, todo ser humano tem um propósito, vai dele querer dizer sim ou não, todo ser humano. E se você tem esse propósito, que com certeza tem sim, e você não estiver vivendo debaixo da palavra de Deus, e mesmo você ouvindo isso, mesmo você sabendo que você tem que buscar e você continuar parado sem buscar, aquele chamado que Deus falou que tem na sua vida não vai valer de nada. Sabe por quê? Porque Deus até tem um propósito na tua vida. Você até escolheu viver, mas você escolheu viver na espera. Uma espera real, espera sem busca, espera sem oração, esperando que vai cair do céu um carro para você entrar dentro e cumprir o propósito de Deus. E não, começa a orar, começa a vigiar. Primeiro de tudo, vigie. De dia, de noite, vigie. Ore, dia e noite. Leia a palavra, de dia e de noite. Busque a presença do Senhor. Depois que você começar a encher o Espírito Santo, ele vai começar, porque você vai estar com o seu coração sensível, você vai estar buscando, você estará debaixo da palavra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele vai te direcionar, sabe? Ok, você está buscando, Deus revelou a ti que é para você ir para algum lugar específico. Vamos supor que você tenha um chamado para viver em um lugar. Deus, eu não tenho dinheiro, gente, não se preocupe com isso, porque se Deus falou que você vai viver, você vai viver. Sabe, se Deus falou que você vai para tal lugar e você está buscando a presença dele, você está buscando o direcionamento, descansa o seu coração, porque a provisão vem do céu. Sabe, você está passando por alguma dificuldade e você olha, caraca, tudo aquilo que Deus falou que eu viveria, eu não vou viver porque eu não tenho dinheiro para isso. Sabe, a realidade financeira da minha família, a minha realidade financeira hoje contribui com que eu acredite que não. A Bíblia fala que nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Pesquise, vá atrás para você saber qual é o tamanho do grão de mostarda. É quase que impossível de olhar a olho nu, tipo, eu tenho um grão de mostarda em casa que eu guardo e, gente, é real, é muito pequeno e às vezes eu olho para aquilo e fico, Deus, eu só preciso desse tamanho de fé, sabe, para uma montanha ser movida. Gente, é muito lindo a provisão de Deus. Então, se Deus ele falou pra você, se ele determinou sobre a sua vida que você vai viver, que ele vai te levar, que você vai em algum lugar, a gente descansa o seu coração, ore, busque, vigie, que ele vai cumprir na sua vida e ele vai prover tudo. Não se preocupe com absolutamente nada, ele vai prover tudo, absolutamente tudo. Mas esteja debaixo da oração, esteja debaixo da palavra. A oração, a vigilância, a oração, a palavra. A junção dessas três coisas vai resultar no seu chamado. E se você estiver vivendo essas três coisas, você vai viver o seu chamado. E Deus vai te levar e através da sua vida, muitas pessoas serão salvas. Então, se você está disposto, se você está disponível, busque o seu chamado específico, busque a palavra do Senhor, esteja em vigilância, ore e você vai chegar no céu com um exército gigante no céu. Porque através da sua vida você vai alcançar inúmeras vidas que não acreditavam, que estavam sem esperança, que estavam sem vontade de viver, e você vai trazer de volta para casa do Pai. E é isso, gente. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, pelo amor de Cristo Jesus, compartilha com um amigo que eu tenho certeza que você vai estar sendo um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!